Boa noite, gente linda. Aqui Regina falando de Juiz de Fora, Minas Gerais. E vocês vão notar um cenário diferente. É porque o quartinho que eu estava gravando é onde eu faço os meus artesanatos. Eu chamo de ateliê, os meus filhos chamam de bagunça-ateliê, porque quem recicla faz uma bagunçada danada, né? Então, eu procurando, porque falaram comigo que eu estava precisando de profundidade nas minhas gravações, eu estava muito perto da parede, que o quartinho lá é pequeno. Aí eu fui tentar, eu tenho um corredor aqui em casa, que é tipo um beco muito grande, ia dar uma profundidade maravilhosa, só que a barulhada de carro na rua não deu para gravar lá. E eu comecei a testar vários cômodos. Então, eu hoje estou fazendo um teste, tanto é que os quadros nem foram pregados na parede ainda. Eu estou fazendo vários testes aqui para a gente ver se vai dar certo dessa vez aqui no escritório. Aliás, aqui do meu lado direito tem uma estante, gente, com mais de 1.200 livros. A maioria espírita, mas tem também os espiritualistas e tem também não espiritualista, mas livros maravilhosos de filósofos, de grandes escritores, que a gente pode tirar muita reflexão desses livros. E tá aí para ser doada, gente. Meu marido e eu estamos trabalhando a nossa cabeça para desprender dessa imensa biblioteca que hoje a gente quase não lê livro mais, né, gente? Apesar de eu amar livro, mas desses aqui não tem mais livro para ler. Eu, por exemplo, li todos. Nessa estante, qualquer dia eu vou gravar ela para vocês verem. Não por vaidade, mas para provar um pouco, né, do pouco de conhecimento que a gente tem. Então, nós temos toda a completa coleção de Emmanuel, de André Luiz, de Joana de Ângeles, de Humberto de Campos e autores diversos. Ernesto Bozano, Leon Denis, e tem também aqueles que o movimento espírita condena, que só eu leio, meu marido não, que é Carlos Bacelli, o espírito é Dr. Inácio Ferreira, já li todos também de Robson Pinheiro, né, de Ângelo Inácio, através do Robson Pinheiro, e André Luiz Ruiz, todos esses autores aí que o movimento espírita mete a lenha. Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: eu sou livre pensadora, eu leio aquilo que eu quero. Na tribuna espírita eu não podia aplicar, mas para o meu interior, para o meu conhecimento, li e leio e lerei. E agora, ultimamente, eu quero fazer a minha coleção agora da revelação cósmica através de Jean Val Elan e também de Jeane Miranda. Eu espero adquirir todos eles e com muita paciência para eu aprender essa, como diz Jean Val Elan, terceira onda. Mas eu chego lá. Então, gente, hoje, todo mundo já sabe, meu propósito é divulgar Jesus lá na sua essência, apesar de saber que todas as traduções vieram sofrendo alterações. Aqui eu tenho aqui em mãos, é a mais conhecida, que é João Ferreira de Almeida. Eu gosto dele porque ele não nos oferece rodapé com comentários próprios para explicar as passagens. Isso para mim já é uma grande coisa. Não tenho condição de usar o original, porque o original, a Vulgata Latina, em latim, em grego, isso aí eu não tenho condição para isso não. Então eu uso o João Ferreira de Almeida, eu estou muito satisfeita e não vejo muita inserção da parte dele no Novo Testamento. Mas a gente sabe que tem deturpação sim, tá?
Hoje nós vamos para o evangelista Marcos. Marcos, no capítulo 10, do versículo 32 até o 45, ele vem trazer para nós o pedido dos filhos de Zebedeu. Então vamos ver o que Marcos está querendo dizer com esse pedido desses filhos. Daqui a pouco eu explico quem são. E iam no caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles. E eles maravilhavam-se, e seguiam-no atemorizados. Por que atemorizados? Primeiro, Marcos diz que eles estavam maravilhados. Depois ele vem falar que eles estavam atemorizados. É porque os ensinamentos que Jesus trazia eram assim, muito adiante do conhecimento deles. Então eles ficavam maravilhados, mas ficavam também ensimesmados, né? Sem entender. Porque antes dessa passagem, é aquela passagem do mancebo de qualidade, em que Jesus deixa muito interessante sobre o século futuro e a vida eterna. E ele encerra dizendo que muitos primeiros serão os derradeiros e muitos derradeiros serão os primeiros. Porque aquele jovem não aceitou dividir a riqueza dele entre os pobres. Eu já fiz esse estudo aqui, muito interessante. Então, eles seguiam Jesus atemorizados de ver aqueles prodígios que ele fazia e aqueles ensinamentos que eles não entendiam. E tornando a tomar consigo os 12, porque até aqui não estavam os 12 apóstolos com ele. Então ele agora chama os 12. Começou a dizer-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir. Então Jesus começa a dizer que o tempo dele estava chegado. Porque Jesus ele começa a dizer para os apóstolos como ele ia morrer, quando que ele ia morrer. Eles ficam atemorizados também por isso. Porque Jesus era claro a esse respeito. Ele sabia de tudo. Então, o que ia acontecer com os 12? Dizendo: eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios. Então, ele aqui está explicando que ele ia ser entregue aos escribas, aos fariseus, e ia ser condenado à morte e entregue aos gentios. O que é gentio? Gentio é todo aquele que ainda não ouviu ou entendeu ou seguiu os ensinamentos de Jesus. São os gentios. A gente vê isso muito acontecer em igrejas. Prega demais o Velho Testamento, mas quase não recorrem ao Novo Testamento. Porque o Velho Testamento é surra, é morte, é guerra, é sangue, é muita carne, muita bebida, as maldades de Javé. Já é pecado, fogo do inferno, vai arder, vai ranger de dente. E o Novo Testamento, Jesus vem trazer o quê? A mansuetude, ele vem trazer o amor para nós. Então, a gente vê muito isso. Pregar o Velho Testamento, é meter o couro nos fiéis que estão ali, com o seu emocional abalado, e ouve falar: vocês são culpados, vocês sempre têm o pecado de Adão e Eva. Sempre aquele negócio da minha culpa, a minha máxima culpa. Isso é um perigo, gente. É por isso que eu só quero falar de Jesus. Só. Novo Testamento.
O Velho Testamento eu não quero. A não ser quando eu tenho que recorrer a algum comentário no Novo Testamento que Jesus faz a respeito do Velho Testamento, Moisés e os profetas. Aí eu recorro sim. E o escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele. Nele quem? No Filho do Homem, que é Jesus. Jesus nunca falou que ele era Deus. Nunca. Quem criou esse negócio de que Jesus é Deus é a Igreja Católica. Ele falava, eu e o Pai somos um em quê? Em coalizão de sintonia, de pensamento. Jesus não falou que ele era Deus. Ele dirigia a ele mesmo como filho do homem. Ele tinha corpo de carne, filho de Maria e de José. Sim. Então, ele vem dizer aqui que cuspirão nele e o matarão. Nele, por que Jesus diz nele? Por que ele está se dirigindo a outrem? No corpo. Jesus sabia que ele mesmo era espírito, como todos nós. Nele vão cuspir, esbofetear, colocar coroa de espinho, pregar na cruz, no corpo. E ao terceiro dia ressuscitará. Ao terceiro dia ele volta. É a questão da ressuscitação, né? E aproximando-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo, gente, tem 2 Tiagos, apóstolos de Jesus. Um era chamado Tiago Maior e o outro era chamado Tiago Menor. A explicação está aqui mesmo. Por quê? Não por importância, mas é porque o Tiago Maior era muito mais velho. E o Tiago Menor era bem novinho, irmão de João. João, o evangelista. Gente, nessa época que João entrou para o apostolado, que Jesus o chama, e o irmão dele, Tiago, filhos de Zebedeu, João tinha por volta de 16 anos. João era novinho, era um meninote, um adolescente, 16 anos. Largou tudo e foi seguir Jesus. Então, esses 2 filhos de Zebedeu chegam para Jesus dizendo, mestre, quereríamos que nos fizesses o que pedirmos. Olha só, um pouco de arrogância, né? A gente quer que o Senhor faça aquilo que nós vamos pedir para o Senhor. E ele lhes disse, que quereis que vos faça? O que é que você quer? O que vocês 2 querem de mim? Então, eles vão dizer para Jesus, e eles lhe disseram, concede-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. O que é glória? Na hora que Jesus ascender ao céu, Jesus deixar a matéria, já que ele estava falando, que estava na hora dele ser crucificado, dele ser morto pelos fariseus, porque muita gente condena Roma, mas quem mandou matar Jesus foi o judeu. E até hoje ele não acredita em Jesus, não. Não. Povo judeu, eu não sei que doideira é essa que brasileiro fica colocando bandeira de Israel e falando de Jesus. Israel não acredita em Jesus, não, gente. Eles seguem só o Velho Testamento. Eles não são cristãos, não. Então, na hora da tua glória, na hora que o Senhor for crucificado e que o Senhor subir aos céus, deixa que um assente à tua esquerda e o outro à tua direita. Ou seja, queremos ser ministros. Se o Senhor é rei, deixa a gente ser seus ministros, um à direita e um à esquerda. Olha isso! Que inocência, né?
Mas Jesus lhes disse, até escrevi aqui do lado, lindo, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Vocês vão conseguir beber o cálice que eu bebo? Vocês vão conseguir passar pela crucificação, pregado na cruz com cravos nas mãos e nos pés? Vocês vão conseguir enfrentar esses escribas e fariseus que vivem me testando, armando essas armadilhas, essas pegadinhas? Quer dizer, Jesus não falou pegadinha porque não existia essa palavra, né, gente? Vocês vão conseguir ser batizados como eu fui batizado? Que isso? Messias. Escolhido, batizado escolhido. Não vamos levar esse negócio de batismo que tem que pular no rio, que tem que afundar a cabeça, tem que pagar para o padre, tem que pagar para o pastor. Batizado é aquele que tem uma missão. E era a missão de Jesus. Vocês vão conseguir ser batizado como eu sou batizado? O fato de entrar lá na água é fácil. Posso sair aqui agora e pular dentro do rio. Oh, eu estou batizado. Eu quero saber se eu vou fazer o papel de batizado. E eles lhe disseram, podemos, Jesus. Porém disse-lhes, em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Vocês são meus apóstolos. Um dia vocês vão conseguir beber o cálice. O que é isso? O cálice da tortura. Todos os apóstolos foram torturados após Jesus. Todos. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo apanhou e foi totalmente torturado até a morte. Todos tiveram a morte horrível. Todo aquele que levanta a bandeira de Jesus até hoje. Eu já contei várias coisas. Eu, que sou uma pessoa insignificante, já passei por situações ridículas de tortura. Hoje não tem a fogueira e nem a cruz para ser pregado, mas tem a língua. Mas ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. Entendeu? A quem está reservado é porque quem sabe quem vai assentar à direita ou à esquerda é Deus. Só depois é que poderia saber a função, a evolução, a energia iluminada que esses apóstolos iriam atingir. Não era ali naquele momento e Jesus ainda não sabia. Quanto tempo João viveu? Nessa época João tinha 16 anos. João desencarnou com 105 anos. Lá na ilha de Patmos, exilado pelo governo romano, vivendo sozinho, solitário, sem nenhuma companhia, para discutir, para conversar sobre aquilo que ele estava vendo, que é quando ele recebeu o livro do Apocalipse, que quer dizer revelação. Ele foi visitado por um anjo do Senhor que ditou o Apocalipse para ele. 105 anos. Numa ilha toda rochosa, cheia de crateras, de buracos, um lugar que não tinha nem casa. Construíram lá uma choupana para ele, puseram lá umas lamparinas,
com azeite para iluminar, e era ali sozinho que ele vivia. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Só depois é que nós vamos saber. Porque uma pessoa também, de uma hora para outra, ela pode se modificar. Ela pode fazer coisas diferentes. Jesus não sabia qual seria a reação dos apóstolos dele depois que ele partisse, depois que ele desencarnasse. Como que ele ia saber? Eles ficaram apavorados de saber que Jesus ia ser crucificado. Até fugiram, a maioria deles. Aliás, ficou só mesmo João, né? Quando ele foi crucificado. E os 10, esses eram os dois, Tiago e João. E os 10, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Ficaram indignados. Porque quando a gente lê assim a primeira vez isso aqui, a gente também fica. Olha que petulância. Deixa um assentar à sua esquerda, o outro à sua direita. Eles não tinham a noção. Que espírito era aquele? Quem era esse Jesus? O espírito de tanta luz vindo de tão longe, de paragens tão altas. E os 10 se indignaram, consideraram-se uma arrogância pedir uma coisa dessa. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, delas se assenhoriam. Então, todo aquele que acha que é um príncipe, que acha que é um sabedor, que acha que é da realeza, tem muita gente que vai assenhorar, que vai apoderar, que vai crucificar, que vai torturar, que vai matar. E os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Jesus aqui está dizendo que por mais que você tenha autoridade naquilo que você faz, você não deve julgar. Primeiro, que lá atrás o que ele diz no Sermão da Montanha? Não julgueis para não seres julgados. E aqueles 10 estavam julgando ali os 2. Mas que eles tomassem cuidado, porque eles iriam encontrar pela frente pessoas de alto grau nas suas autoridades, que são os príncipes, e que iam assenhorear, quer dizer, tomar conta, apoderar, guerrear contra. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. Ele aqui está dando uma lição nos 10 que estavam julgando os 2 e também nos 2 que estavam almejando ser grande. Se João soubesse o cálice que ele iria tomar, quando ele recebeu o livro Apocalipse, ele viu cenas dantescas. Imagina a gente hoje recebendo uma visão daqui a 2000 anos de acontecimento. Imagina João vendo avião, tanque de guerra, nave estelar. Imagina João vendo as coisas que ele viu, as tempestades, os terremotos, os incêndios. Imagina aquilo que ele presenciou lá na ilha de Patmos. É um cálice muito difícil de beber, muito difícil. Eu sou médium, eu sei disso. As cenas dantescas que eu vejo toda noite, gente, toda noite, desde a infância. Não tem uma noite que eu não vejo cenas dantescas, horrorosas, torturantes, de acordar com falta de ar, de às vezes até ter que ventilar com bombinha. É uma ansiedade, assim, uma coisa horrorosa.
os lugares que eu visito, os lugares que eu vou, é toda noite, principalmente com criança. É o meu pavor, tudo aquilo que eu tenho pavor dentro de mim. Parece até um castigo. Então, Jesus está convidando todo aquele que quiser ser grande, seja serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Essa coisa de achar que é grande, que é evoluído, que tem títulos, parede cheia de diplomas. Muito cuidado com isso. Então Jesus aqui está querendo dizer, todo aquele que for o primeiro deverá ser servo de todos. E para mostrar isso, o que ele faz na última ceia? Ele lava os pés dos discípulos, de cada um. Lavar os pés, você tem que abaixar, você tem que estar lá, né, no chão, colocava aquela bacia ali e esfregar os pés. Eu já expliquei essa passagem. E olha que eram pés cascorentos, tá, gente? Não é pezinho, igual hoje, pessoa que anda só de sapato, não. Eram pés de andarilhos, pessoas que andavam pelos desertos a pé. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, Jesus aqui está mostrando para ele que ele não veio aqui para ser servido, ele veio para servir. E olha que ele era o maior de todos. Ele é o maior de todos. Ele é o Senhor, ele é o Mestre. E os ensinamentos dele é exatamente para ensinar a gente não crescer tupete, não. Faz isso não. Cuidado. Você não está aqui para ser servido, você está aqui para servir. Marcos, então, eu já ia falando, João. Marcos, então, encerra aqui, deixando esse grande ensinamento de humildade para nós termos a certeza que ninguém está aqui para levantar a cabeça de orgulho, de petulância e achar que é melhor do que os outros, que não somos, não. Gente, a gente está tudo no mesmo patamar, tudo no mesmo barco, tudo na mesma régua. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém, não. Tem, não. Pode pegar seu lápis e anotar os nomes todos que você não vai achar. Não tem ninguém melhor. Está todo mundo na luta, está todo mundo na tortura de um planeta que está difícil de sair da fase da tortura. Guerras, milênios. Milênios e milênios que nunca cessa essa questão de um país guerrear com o outro. Coisa horrível. Mais de 40 mil mortes lá na Palestina agora. Israel massacrou a Palestina. Agora está todo mundo rindo, com um sorriso no rosto, que parece, né, que assinaram um tratado de paz e que vai parar com esse genocídio desse tal de Netanyahu, que é um louco, querendo dizimar. Ele falou mesmo que a intenção dele é acabar com todo palestino, que eles não deveriam existir. Mais de 40 mil. E entre esses 40 mil, crianças, doentes, idosos, mulheres, civis. É só soldado, não? Eu sou de uma época em que soldado lutava contra soldado. Hoje não. Joga uma bomba no hospital, mata criancinhas no berçário, idosos em coma nos hospitais. Foi o que fizeram. Reconstruir aquilo ali agora vai ser dificílimo, porque ficou arrasado. Fora as torturas,
os abusos com as crianças, coisa assim, dantesca, gente. É circo dos horrores. Mas aí eu digo para vocês, qual a época que não teve? Desde que o mundo é mundo. E isso não acaba. Essa briga por causa de pedaço de terra. Agora está o outro lá, o da cara laranjada lá dos Estados Unidos, falando que vai tomar Canadá, Groenlândia. Como que a pessoa enche a boca e fala em tomar? Aqui nada de ninguém. Que bobagem, gente. É dar as mãos, viver todo mundo junto numa casa só, que é a casa planetária. Quando que isso vai acabar? Quando? E o pior de tudo é a gente ver esses espíritos de luz, esses espíritos de escola, vendo isso tudo acontecer assim, não faz absolutamente nada. Nada. Quando eu vi a cena de um pai pegando as partes do corpo dilacerado de um filho lá, na faixa de Gaza, eu chorei assim, copiosamente, de estar ali naquele lugar e pegar aquele homem e dar um abraço nele e ajudar ele. Ele queria juntar, a bomba explodiu, foi perninha para um lado, braço para o outro, cabeça para o outro, e ele ali chorando, desesperado e tremendo, e tentando juntar, reconstituir o corpo para olhar pela última vez para o seu filhinho, uma criança de 6 anos, um menino. E para completar, a gente vai à nossa frase, cujo quadro não foi pregado ainda na parede. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes. Contando o caso desse pai com esse menino, que é um dos 40 mil. Um caso. Não sacrificarias os inocentes. Aí eu pergunto, de que adiantou essa guerra? O que adiantou? Eu não sei nem que palavra. Houve algum benefício? Houve alguma melhoria? Houve alguma evolução? Será? O que será que espiritualmente está por trás dessas chacinas, desses genocídios? O que será que está por trás disso? Explica para mim. O que tinha? As guerras que Javé mandou um povo fazer contra o outro lá no Velho Testamento, há 3.500 anos atrás. O que adiantou? Levou a quê essa mortalidade, esse genocídio? Bilhões e bilhões de pessoas mortas, com essas torturas. Separar pais de filhos, separar parentes, prender em campo de concentração. Não se engane, não. O senhor Trump já tem campo de concentração construído nos Estados Unidos. Eu vi um vídeo secreto, que estava até proibido. Eu escrafunchei até achar. Lá tem. Tem pilhas e pilhas de caixões já prontos. A empresa se chama FEMA. São pilhas e cada caixão cabe até 4 corpos em cada um. Milhões já armazenados. E um campo de concentração. Aquelas casas, aqueles galpões baixos igualzinho lá na época do homem do bigodinho. Sabe quem é o homem do bigodinho, né? Segunda, não pode falar, né? Essas coisas são proibidas. Então, fica aí Jesus trazendo para nós essa fantástica frase. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero
e não sacrifício. Não condenarias os inocentes. São nossos, sim. São nossos irmãos que passam por essas torturas horrorosas. Isso fora a tortura da fome. Aquele povo ficou sem comida, ficou sem higiene, porque ficaram sem água, no meio de escombros, sem absolutamente nada, nenhum banho, nenhuma alimentação, não tinham água. Israel não deixava os caminhões entrarem lá para poder levar alimento. E quando os países horrorizados com aquilo resolveram mandar aviões e jogar o alimento com aqueles paraquedas pequenos, jogar o alimento, que aquele povo corria para pegar aqueles caixas, sacos com os mantimentos, Israel aproveitava para bombardear, porque juntava os homens para pegar, né, aqueles pesos ali daqueles mantimentos. Aproveitavam para matar, porque eles viviam escondidos nas cavernas, nos escombros, e às vezes o exército de Israel não conseguia achar. E aí vem aí esses brasileiros fazendo excursão para ir lá em Israel para poder ficar aliado de Israel. Não estou aliado de ninguém, não. Vocês acham que eu sou a favor do Hamas? Claro que não. Mas criança não, idoso não, doente não. É sacrifício. E por trás desse sacrifício praticado pelo ser humano, tem lei lá de cima comandando isso. É muito fácil culpar as trevas. Muito fácil. Sacrifício oferece alimento. Pensa nisso. Plasma sanguíneo, adrenocromo. Tá chegando aí, ó, um filme que concorreu ao Globo de Ouro junto com a nossa querida Fernanda Torres, né? A Substância. Não deixa de ver não, tá? A Substância. Adrenocromo. Rejuvenesce. Alguém já viu algum anjo velhinho? Eu trabalhei com a medicina espiritual junto com a equipe de Dr. Fritz. E a notícia que a gente tinha, aqueles milhares de médicos, não vou colocar milhares não, tá, gente? Lá onde eu trabalhava, centenas. Aquelas centenas de médicos que ali trabalhavam eram todos lindos, sem uma ruga. Sabe essas manchinhas que a gente tem, né? Até a gente mais nova tem, sem uma mancha, sem uma ruga. Tudo com cara de bumbum de neném. Onde? Adrenocromo. Procura lá. Procura no YouTube que você vai ver. Procura no Google que você vai ver o que é essa substância. Está chegando aí agora com a Demi Moore, A Substância. Eles são tão torturantes que eles estão nos mostrando, sabia? Para a gente ir acostumando, que a hora que a notícia chegar, que explodir tudo isso, que nós vamos conhecer esses atos lá de cima, para a gente não assustar tanto. Por isso vocês já estão mostrando. Eu já indiquei vários filmes aqui para vocês. Eles mostram seriados, filmes. Deixa de ver, não. Para de ver porcaria da Plim Plim e vai ver um filme que te abre sua mente, que mostra o que é que está acontecendo. Eles mesmos estão mostrando. Esses filmes de Spielberg, desde lá
O ET, lembra do ET, o extraterrestre? Que é uma gracinha aquele filme. Desde lá eles vêm abrindo a nossa mente. Eles mesmos estão mostrando para a gente não assustar tanto. Que vai chegar a hora que a gente vai falar: não acredito. Essa criatura que eu venerava. Aqui, gente, deixa eu calar minha boca, porque senão essa madrugada a tortura vem. Porque me torturam mesmo, mas eu vou continuar falando. Nas entrelinhas, mas eu vou falar. Mostrar para vocês o que eu sei que acontece. É macabro. É macabro. Para de venerar deuses. Para. O único Deus é o Deus que está dentro de você. Para de venerar outros, nem de lá, nem de lá, nem de lá, nem de lá. Para. Não existe. Um beijo no seu coração.